Olá, ouvintes da Pérola FM, novas canções, Delveste Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versos de 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo, mas não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tenha na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. A palavra de hoje vem para responder algumas perguntas. E uma delas é: quem pode perdoar os nossos pecados? Então, os fariseus acharam que Jesus estava blasfemando quando ele disse que perdoava os pecados do paralítico. Havia muita gente ouvindo Jesus, o local estava lotado. Um grupo trouxe um paralítico e arrumou um jeito de apresentá-lo ao mestre. Desceram o doente pelo telhado. Jesus viu a fé deles e disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Foi o bastante para uma onda de críticas. Mas só Deus pode perdoar os pecados, murmuravam os fariseus. O perdão dos pecados é a obra de Jesus no sacrifício da cruz. Por sua morte e ressurreição, ele nos reconciliou com Deus. É verdade que é Deus quem perdoa, mas é Deus quem foi ofendido. E Deus nos perdoa pelos méritos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quem perdoou o paralítico foi o próprio autor da salvação e até o curou de sua doença, mas fez ver que isso não era mais importante do que o perdão dos pecados. E até mesmo o curou para mostrar, como ele disse, o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Então, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, em primeiro lugar, no batismo. É a nossa primeira conversão, nossa primeira reconciliação. Porque o batismo é um banho purificador pelo qual o Espírito Santo nos lava do pecado original.
E como continuamos a pecar depois do batismo, precisamos de uma segunda conversão que precisa ser contínua em nossa vida. E para voltar à comunhão com Deus, Jesus deixou então o sacramento da reconciliação, também chamado de sacramento da penitência ou confissão. E aqui entra o neofariseu de hoje com a mesma crítica. Só Deus pode perdoar os pecados, tentando desqualificar esse serviço que é exercido pelos ministros da igreja. E Jesus, o Filho de Deus, nos reconcilia com o Pai por meio do seu sacrifício redentor. E ele encarregou seus apóstolos para darem continuidade na história a esse ministério de reconciliação. Depois de ressuscitado, tendo soprado sobre eles, comunicando-lhes o Santo Espírito, ele disse: a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Então, os ministros da absolvição realizam esse ministério em nome de Cristo. Eles participam do sacerdócio do Cristo. Em seu nome, escutam a confissão dos pecados dos seus irmãos e em seu nome os aconselham. Em seu nome, conferem a absolvição dos seus pecados. Você já ouviu dizer que os ministros da igreja agem in persona Christi, ou seja, na pessoa do Cristo, em nome do Cristo. É claro que só Deus pode perdoar os pecados, mas Ele o faz por meio dos seus ministros. Foi assim que Jesus deixou. Então, esse tempo de advento que nós estamos vivendo, o tempo de preparação da nossa vida para o encontro com Jesus, como quem conserta uma estrada com muitas curvas e buracos, é o grande apelo de conversão dos nossos pecados para todos nós. E como nos livramos dessas estradas tortas do pecado, sobretudo do pecado mortal que nos afasta da comunhão com Deus? Pelo arrependimento e pela confissão dos nossos pecados. A nossa primeira conversão é celebrada no batismo. No batismo, então, nós somos lavados do pecado pelos méritos da paixão do Redentor. E para nos ajudar a reencontrar a graça de Deus, Jesus nos deixou o sacramento da confissão ou penitência. Nele, nós celebramos a nossa conversão permanente. Arrependidos, confessamos, dizemos os nossos pecados e recebemos a absolvição dos ministros da igreja, que fazem isso em nome do Cristo. Assim, todos nós somos reconciliados com Deus e com a comunidade igreja, a quem também ofendemos com os nossos pecados. Então, vamos deixar o Espírito Santo fazer a sua ação em nós. Vamos abrir espaço para que Ele nos mostre e nos faça compreender as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. E assim, diante do arrependimento, possamos também confessar os nossos erros, os nossos pecados. Ver onde nós estamos falhando
aquilo que nós podemos consertar, aquilo que nós podemos melhorar para nos reconciliar com Deus.